Fala pessoal, tudo bem? Nessa semana começaram aí as oitavas de final da Copa do Brasil e eu quero nesse vídeo comentar aí um pouco sobre esses jogos, falar aí o que teve de melhor aí nessa rodada aí, nesses jogos de ida, né, das oitavas. Na terça-feira, no dia 16, a gente teve Fluminense e Flamengo, né, um clássico aí carioca aí, e terminou 0-0. E esse jogo foi um jogo muito interessante porque o Fluminense era já favorito, né? Muita gente já esperava que fosse atropelar ali o Flamengo e não foi o que aconteceu, né? O Flamengo tem crescido aí, tem conseguido vencer no Campeonato Brasileiro. Ainda não tem jogado bem, mas tem encontrado o caminho das vitórias, né? O técnico Sampaoli está iniciando o trabalho, está bem no início e tem um grande elenco. E o jogo no começo ali, no primeiro tempo, o Flamengo realmente jogou muito melhor que o Fluminense, amassou, criou várias chances que não se converteram em gols. E no segundo tempo, o Felipe Melo foi expulso, né? E o Fluminense jogou grande parte ali do segundo tempo com o jogador a menos. Mesmo assim, o Flamengo não conseguiu fazer nenhum gol, né? E jogou bem melhor, criou muito mais chances. No entanto, isso não se converteu ali em gols. Então, foi um resultado muito bom para o Fluminense, que conseguiu manter esse empate aí 0-0, apesar de não ter jogado bem. E para o Flamengo não foi tão bom assim, poderia ter sido ter uma sorte melhor no jogo, mas mostra que o time está bem vivo, né? E é um grande time e pode sim disputar títulos aí esse ano aí no Brasil, né? E eu acredito que tem grande chance sim de passar pelo Fluminense, né? Apesar de ser um clássico, né? Mas tem chances de passar pelo Fluminense, é um grande time. Bom, esse foi o único jogo que a gente teve na terça, né, no dia 16, e a maioria dos jogos foi aí no dia 17, né, na quarta-feira. Então a gente teve aí o Palmeiras vencendo o Fortaleza em casa por 3-0, uma grande vitória do Palmeiras, né? Esperava-se que fosse um jogo mais equilibrado e o Palmeiras aí atropelou o Fortaleza. Eu acho que é muito difícil para o Fortaleza tirar essa vantagem lá no Ceará, porque o time do Palmeiras é um time muito compacto, muito consistente defensivamente, dificilmente toma 3 gols, né? Não lembro qual foi a última vez que o Palmeiras tomou 3 gols em um jogo, né? Então realmente vai ser muito difícil para o Fortaleza tirar essa vantagem. A gente teve também Bahia e Santos 0-0 e na verdade Santos e Bahia, né? O jogo na Vila Belmiro e ficou no empate 0-0, né? Acho que tá um confronto aí equilibrado, né? São dois times aí que se equilibram, né? E vai ser difícil a classificação aí para o Santos na Bahia, né? Tá em aberto, evidente, mas não vai ser fácil, porque o Bahia sempre joga bem na Fonte Nova, tem um apoio da torcida e o Santos vai precisar vencer, né? A gente teve também na quarta-feira aí, né? O Grêmio e Cruzeiro, o clássico aí, rei das Copas, né? O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, tem 6 títulos, e o Grêmio tem 5 títulos, né? São os dois maiores campeões, os que têm mais títulos, né? E foi um jogo onde o Cruzeiro começou jogando bem, fez um golaço com o Bruno Rodrigues logo no comecinho do jogo. Estava jogando bem melhor que o Grêmio, consistente ali nos contra-ataques, saindo rapidamente. O time evoluiu bastante, né, com o técnico Pepa, mas ali no segundo tempo ali, o Soares acertou um chutaço ali, né, fez um golaço também e empatou o jogo. Então acredito que é um jogo que está em aberto, o time do Grêmio é um time muito forte. Apesar de decidir em Belo Horizonte, o Grêmio pode sim surpreender o Cruzeiro e classificar. A gente teve também o Sport Recife e São Paulo, né, jogando em Recife, e o São Paulo conseguiu aí uma vitória de 2-0. Acredito que já encaminhou bastante a sua classificação. O Sport é o único time da Série B que está aí disputando essa fase da Copa do Brasil. O São Paulo tem muito mais elenco, muito mais time, já tem uma boa vantagem e vai decidir em casa. Então acho que já está com a vaga aí bastante encaminhada. Tivemos também o Botafogo e Atlético Paranaense jogando em Curitiba. O Botafogo é o clube aí sensação, né, desse início aí, pelo menos, né, do campeonato. Começou vencendo por 2-0 lá em Curitiba, né?
e foi surpreendido ali no segundo tempo, né? Tomou um gol, o time se desestabilizou e o Atlético Paranaense conseguiu a vitória, né? Terminando o jogo aí 3-2 para o Atlético, né? Foi um jogo bastante disputado, né? O Botafogo tem sim um bom time e o Furacão vai com essa vantagem aí, né? De 3-2. Vai ser difícil para o Botafogo reverter, tendo em vista que o Furacão é um grande time, né? É um dos melhores times aí atualmente no Brasil, o Atlético Paranaense. Então vai ter uma vida muito difícil o Botafogo nessa fase. A gente teve também Atlético e Corinthians, né? O Luxemburgo é o técnico aí do Corinthians e já são 5 jogos, se eu não me engano, e o Corinthians ainda não conseguiu vencer com o técnico Luxemburgo, né? Então passa por um momento muito difícil. O Atlético conseguiu uma vitória aí, 2-0, 2 gols do Paulinho e encaminha a classificação no meu modo de ver, né? Tem um time muito melhor do que o Corinthians e apesar de jogar lá na Arena, o Corinthians não consegue jogar bem, vai ser bem difícil, né? Pro Corinthians conseguir reverter esse resultado. Bom, e a gente teve um jogo aí também que foi América e Internacional. O América venceu por 2-0 no Independência. Lembrando que o América é o lanterna do Campeonato Brasileiro, não tem jogado bem. Quer dizer, tem até jogado bem, mas não tem conseguido vitórias aí no Campeonato Brasileiro, né? Não tem feito uma boa campanha, né? Não tem conseguido os resultados aí significativos aí, né? Ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, está numa situação complicadíssima e o técnico Mancini resolveu colocar o time misto, né? Colocar um time ali com muito poucos titulares, a maioria dos jogadores são jogadores reservas, jogadores que talvez nem tinham atuado, né? Eu acredito que muitos ali não tinham atuado ainda na temporada, no máximo um jogo, 2 jogos, e conseguiu jogar bem no primeiro tempo ali, fez uma boa partida, uma partida consistente, principalmente defensivamente, onde o time estava tomando muitos gols, entrou com uma defesa mais sólida, e ali no segundo tempo teve um lance que o jogador do Internacional fez a falta e o lance seguiu e o jogador fez um gol, entrou na área, fez um gol. A defesa do América ficou um pouco parada ali esperando, né? E realmente o juiz depois assinalou a falta, né? Na hora que foi conferir ali no VAR, realmente tinha feito a falta antes. E ali na conferência, ali no árbitro de vídeo, percebeu que o jogador do Internacional colocou a mão no rosto, né? E isso, pela recomendação da FIFA, é cartão. Ele já tinha um cartão amarelo, além de anular o gol, ele tomou o segundo amarelo e foi expulso. Então, a partir daquele momento, o jogo estava equilibrado, né? O Internacional não jogava melhor que o América, estava um jogo equilibrado. O jogador do Internacional expulso e o América ali jogando com 1 a mais. E no finalzinho ali, nos acréscimos, o jogador do Internacional fez um pênalti, né? Um pênalti claro ali, uma entrada por trás ali, né? No canto direito ali da área. O América fez 1-0 já com 44, que foi a falta. Ele foi efetivamente bater o pênalti com 47 minutos ali do segundo tempo e abriu o placar, 1-0. E com 55 minutos ali, né, ainda nos acréscimos ali que o árbitro colocou, o jogador Aloysio entrou ali na área. Nesse momento o América já tinha colocado alguns jogadores titulares ali, né? E novamente sofreu pênalti e converteu, fazendo 2-0 para o América, né? Uma vitória importante para o América, dá moral para o time buscar algo melhor aí no Campeonato Brasileiro, mudar um pouco essa situação. E acredito que encaminha bastante a sua classificação na Copa do Brasil América. Se fizer um bom jogo lá em Porto Alegre, pode aí com certeza garantir a sua classificação para as quartas de finais. Porque o Internacional passa por um momento difícil. Há muitos jogos o Mano Menezes não consegue vencer. Ele tem feito um trabalho tem sido bastante questionado aí no seu trabalho.
não joga bem, as vitórias às vezes, os resultados às vezes aconteciam, mas há muito tempo eu já venho destacando aqui, inclusive nos vídeos, que o Internacional não vem jogando bem. E esse final de semana eles têm um jogo importante, que é o Grenal, né, o clássico contra o Grêmio, jogando na arena do Grêmio. E se não vencer, vai ser um momento muito difícil. E para o jogo da volta, né, o Alan Patrick, que foi expulso aí nesse lance com a América, era um jogador muito importante e o Internacional não vai ter o Alan Patrick. Então o Internacional com certeza vai ter que se reinventar aí, para o decorrer dessa temporada. Então eu acredito que o América está aí muito bem, com grandes chances aí de classificação. Então é isso aí, pessoal. Os jogos de volta vão ser no dia 31 de maio, né? Na quarta-feira, principalmente, e no dia 1º de junho, né? Então vão ser na quarta e na quinta, né? No dia 31 de maio e no dia 1º de junho. Então fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.